Olá a todos, hoje é 9 de outubro de 2021. Nós vamos conversar com a Mabi sobre as competências essas que são as coisas que nós devemos desenvolver nos bebês, ou até na gestante até 5 aninhos de idade. E nessas competências, muitas coisas que a gente fala e precisa que as crianças aprendam por elas, mas também tem coisas que elas têm que desenvolver, aprender, desenvolver, e é uma experiência muito bacana, tá? Então a Mabi vai começar a falar de algumas competências e nós vamos discutir sobre elas para ver o que dá. E aí, Jack? Então, a gente precisa entender como é que essas competências se integram e como é que isso faz parte da nossa experiência de vida, né? Então, de 0 a 5 anos de idade é onde nossas habilidades da vida, nossas habilidades essenciais, elas começam a ser padronizadas, digamos assim, começa a gerar padrões neurais, informações cognitivas que são necessárias para o desenvolvimento na vida adulta. E aí vamos falar um pouquinho de cada uma dessas competências necessárias, né, que são desenvolvidas dos 0 aos 5 anos de idade, que é uma janela de aprendizagem muito grande. Então, E é legal também as competências, quando a gente está falando nela, a gente, em vez de falar de um sujeito lá, a gente tenta falar de dentro do sujeito que precisa aprender. Então, o que ele vai aprender? O que ele precisa aprender? Se não aprender, vai ter dificuldades de aprendizados futuros em outras áreas. perfeito. Nessa relação com as crianças, a gente acaba abrindo mão de desenvolver consciência nelas e colocando a nossa consciência nelas, né? Então, o desenvolvimento da consciência é uma das competências que a gente pode começar falando, que é importante que a gente tenha, né? Então, é uma competência que, quando você deixa a criança pensar por si, quando você faz com que ela crie as próprias estratégias para lidar com algumas situações, fica mais saudável para o próprio desenvolvimento dela, né? Então, É engraçado, porque se você voltar um tempo atrás, você chega no momento em que a criança ia tentar desenvolver ou tentava aprimorar uma vontade, um querer, uma estratégia, e os pais só falavam assim, criança não tem querer. E aí você bloqueia o processo de criar uma consciência por ela mesma. A criança tem o querer, a criança precisa elaborar essa consciência de se perceber e perceber o ambiente em volta dela. Ela tem que criar isso. para essa criação de consciência, eu acho que a gente pode pensar em outros níveis, né? De autogestão, de autonomia, porque o que, o que a gente pensa sobre criar, educar crianças hoje, é muito sobre impor as minhas práticas. Então, vale a pena pensar como é que eu consigo chegar a um processo de autogestão sem impor, sem colocar as minhas necessidades para essa criança. Que aí a gente já pensa no bem-estar, no sentir, que são algumas competências necessárias para que essa autonomia seja gerada, né? Acho que também a gente pode começar a pensar nas brincadeiras, para ser um pouco mais prática nessa fala. Pensar em crianças brincando, reunidas. Como é que essas crianças reunidas brincando, elas podem ter bem-estar sem colocar as práticas de aprendizagem familiares, sem colocar um conceito prévio naquela brincadeira, né? Vou começar então, vamos pegar essas brincadeiras. Tem um grupo de crianças. Vamos começar a fazer algo mais dinâmica. Tem um grupo de crianças e eu estou com 3 aninhos, quero entrar no grupo. Eu tenho uma certa timidez e um grupo de crianças. Então agora olha só o processo, todo um processo complexo de aceitação pessoal, e de aceitar e chegar nesse grupo, conversar com esse grupo e ser aceito por esse grupo, ou se esse grupo negar, mesmo assim transcender essa negação e ser aceito de outra maneira. Se eu sou negro, se eu sou mulher, se eu alguma coisa, eu tento influenciar diplomaticamente para eu ir brincar com essas crianças. Que é da minha idade, mas que muitas delas podem ter até um preconceito contra a minha pessoa, mas eu não estou pouco ligando para isso. Eu tenho que quebrar essa brincadeira e entrar. E essa criança começa a me aceitar como eu sou. Então,
E na brincadeira, aí é legal. Cadê a democracia da brincadeira? Cadê as regrinhas da brincadeira? Quem está criando a regrinha? Quem está criando a regrinha? Quem está julgando se isso é certo ou errado das brincadeiras? Então nós temos uma comunidade que é um mini país ali. É um fractal do Brasil. Fractal do Brasil. Uma brincadeira. Fractal do Brasil. Como que você é aceito pelo grupo? Como você interage com o grupo? Como que você faz as regras legislativas do grupo? Como que você executa a brincadeira? Como você julga quem fez errado, quem fez certo? Quem tem que sair da brincadeira? E se esse julgamento é de direito ou é só um preconceito porque é mulher ou porque é homem? Eu estou tirando a brincadeira? Então, não tô, ela umbica, ela casa junto, né? Ela fecha num todo. E pensando na criação dessas regras, é importante, mais uma vez, voltar para a ideia da autogestão, né? Então, se essas crianças sabem gerir essas emoções, como você colocou, é, não pensar. Na verdade, se essas crianças não. Eu, como essa criança de 3 anos de idade que estou entrando na brincadeira, a minha espontaneidade é querer brincar, é participar. A espontaneidade é uma característica básica, né? Nossa. A gente nasce com isso. E a partir das regras sociais, a gente vai perdendo ela e se limitando a várias outras coisas. Então, nessa espontaneidade, eu entro, peço para você para eu participar da brincadeira. Deletei todas essas informações prévias que me limitavam. Então, agora, eu entro na inocência e eu pergunto, como é que é a brincadeira? Eu quero participar dela. E aí todo mundo, se você não sabe, você não vai brincar. Aí já entra um limitante. Mas se eu entro na brincadeira e automaticamente eu sou bem recebida, todo mundo senta. As regras são essas. Eu vou te mostrar. Primeiro, quem correr tem que correr pro lado tal. E aí eu entro, mas e se eu correr dessa forma porque minha perna dói mais? Informando os meus limitantes. Claro que quando a gente pensa nessa criação, a gente nunca imagina uma criança de 3 anos com essa sabedoria, né? Falando sobre suas necessidades. Mas o objetivo do desenvolvimento das competências é que tenhamos crianças que têm esse processo de autogestão, que sabem entrar numa brincadeira, que conseguem definir as regras entre elas, que essa definição de regras entre as próprias crianças, a gente pode chamar de uma competência legislativa. Eles vão entender quais são as regras daquela brincadeira e todos concordam, todos brincam. E aí, quando todos estão brincando ali, sem definir se um tá certo, se tá errado, ou então, assim, se eu aprendo de maneira muito fluida essa brincadeira, eu tô participando, eu tô, de certa forma, sem habilitar uma competência de julgamento, ou seja, uma competência jurídica, né? A gente pode pensar assim. Quando eu começo a aprender essa brincadeira de maneira mais fluida, que eu já estou conectada com a brincadeira... Não, mas é isso que ocorre na prática. Eu estou com 3 aninhos, na prática ocorre que o grupo já está brincando. Eles não vão começar a brincar quando eu cheguei. Eles já estão brincando. Quando eu chego no grupo, eu tenho o meu corpício vai mostrar que eu tenho vontade de ir. E às vezes aí, quando você foi rápido e já pulou essa etapa, às vezes aí tem um grande problema. A minha vontade de ir ainda é certamente bloqueada porque eu acho que eu não vou ser aceito. Então o grupo nem sente que você realmente está com vontade de vir. E aí se prepara até para negar você, porque já não está com tanta vontade. Você entende? E aí você é rejeitado porque você não teve a expressão livre. Você não foi totalmente aberto. E o grupo inconscientemente já te condenou porque lá está em quem é 100%, quem está na brincadeira 100%. Ao você chegar na brincadeira, quando você fala de regras, as regras já estão implícitas porque você viu a turma brincar e já sabe qual é a brincadeira. Se você perguntar, você pode ser a burrinha do grupo. Porque não se pergunta, se faz. Só vai ter quando você tentou fazer e errou. Porque olha o que é importante, você viu e você vai imitar. 3 aninhos você imita. Você quer imitar o que eles estão fazendo. Ao você imitar, você errou, aí você fala, então como é que é? Porque você tentou. E tentar não é o erro, você entende? O erro é você não fazer. Não fazer porque acha que vai errar. O erro em si
você ajusta. Você vai ajustando, mas porque você fez. Agora, se você vai tentar ajustar todas as regrinhas antes do fazer, você fica parado e essa brincadeira vai acabar. Você não foi pro grupo. Então, essa espontaneidade, esse ir e errar e se corrigir, e grupo falando com você, não faz isso, você é burro mesmo. Não, eu não sou burro. O grupo que está falando, o problema é deles. E você tenta de novo. Então você é uma pessoa que tem resiliência, você tem a inocência dentro disso. Eu ia falar exatamente isso, que aí entra a inocência, né? É uma outra competência que, que é importante a gente falar sobre ela, porque senão a gente como criança, né, pensando nessa idade, se permite ser influenciada por tudo isso que chega. E aí essa influência vai alterando o meu bem-estar, que é uma outra competência também. Então, quando eu penso nessa inocência, da não absorção disso que está sendo falado e muito mais no meu fazer, eu estou também adequando ao meu bem-estar. Estou buscando o meu bem-estar. Eu estou buscando cada vez menos é, me permitir ser influenciada por fatores externos e pensar em mim como parte do todo. Como. Pode falar, que eu acho que vai me O enquadrar. coleguinha, quando olhou para você e te julgou, você vê o direito dele, é um estado de direito dele de te julgar, mas você escutar esse julgamento dele, você tem a tua sentiência e você não deixa esse julgamento te machucar. Se você fala, não, ele julga, o problema é dele, ele julga quem ele quer, mas eu tô no game, eu vou para brincar. Então esse julgamento dele não vai te afetar. Você é muito pequeno, você é muito grande, você é menina. Você tá pouco ligando, você é inocente. Eu vou lá, sou menina, mas eu vou. Sou grande, mas eu vou. Sou pequeno, mas eu vou. Então, você entende? Vai no fazer e até esse fazer ele fala, calma aí, eu tô fazendo, eu tô perdendo para todo mundo. De fato é porque eu sou muito pequenininho. De fato, aí você vai ter essa autoconsciência de que esse fazer tem bastante erros e esse grupo é de uma idade que, olha, é besteira eu entrar nesse grupo, porque eu vou ficar sempre para trás. Eu também quero poder ganhar, né? Para poder ganhar, você tem que estar num grupo mais equânime, mais parecido com você. Até para poder conseguir imitar melhor, né? Porque querendo Não ou é? não, tem habilidades específicas de cada fase do desenvolvimento, né? E quando Então não você vou não colocar consegue uma. imitar, dá dor, dói. A gente não conseguiu. E essa dor vai dar problema na sentiência. Como que você vai resolver essa dor de não ter conseguido? Eu sou mais fraquinho, eu sou mais burrinho? Não, não, cara, não. Você está escolhendo o grupo errado. Você tem que pegar um grupo que te permita um conhecimento que não seja tão boring, porque você já sabe alguma coisa, mas também não seja tão desafiador que você perca sempre. Você tem que ter essa gestão. Mas você com 3 anos, ninguém fala. Tem que ir passando para a criança isso de uma maneira mais implícita, com mais brincadeiras, com mais exemplos. Com menos julgamentos, com menos informações prévias, muito mais no processo de acolher a realidade, né? Porque a nossa tendência no processo educacional com as crianças é, é impor, é impor alguma regra, seja religiosa, seja jurídica, enfim. E aí a gente, impondo essas questões, não deixa a criança desenvolver essa competência inicial que falamos, que é a consciência, né? Ela passa a ter uma consciência reativa, digamos assim. Então seria Ou até muito. passiva, né? Fica só esperando as coisas acontecer. E você, quando a criança na vida dela, no jeito dela, e mesmo sem ter desenvolvido bem a linguagem, ela tem o mundo subjetivo dela, ela tem a religiosidade dela, ela tem o que eu chamo de competência laica dela, que é pessoal, que é peculiar, e aquela subjetividade ajuda o corpinho dela a encarar determinados desafios. E aí vem a família e de repente impõe uma outra religiosidade, uma outra subjetividade, e aí o desafio fica mais complicado. Porque não está essa subjetividade imposta pela família, não traz o recurso que ela precisa para isso fazer. Ela fica perdida. Ela fica perdida. Fica perdida porque passa a impor o que é certo ou errado. E aí já polariza a criança numa realidade que ela pode expandir, que ela tem muito o que aprender. Então, pensar sobre a construção dela
o que eu quero falar agora, né? Pensar sobre a construção dela, eu acredito que até como escola, a gente pode pensar no que você quer como criança, o que você gostaria de comer, o que você gostaria de brincar, quais são as suas necessidades, que é desenvolver um pensamento, uma habilidade, uma competência democrática, para que ela saiba definir o que ela quer, entender o que o outro quer e assim, em conjunto, chegar num consenso. E aí começa a ser executado, né? E isso que eu chamo de humanidade, tá? Porque quando você impõe a regra, uma regra que de repente ela não se adapta comigo, eu posso reagir a essa regra, e aí essa reação vão me chamar de maldade. Não. Se eu faço parte da regra, se eu faço parte dessa junção de afazeres que deve ser feito, cara, eu vou mostrar minhas deficiências, minhas habilidades e vão me adequar melhor. E não vai ter essa reação contra a regra porque eu fiz a regra junto. Eu fiz as escolhas junto. E tá essa Fazendo as escolhas, eu consigo executar, né? Se eu participei dessas escolhas, aí a gente entra numa outra competência que é executiva. Então, eu consigo executar essa competência até o final dela, essa atividade até o final dela, para pelo menos depois de executada, conseguir ter clareza É, do que exatamente, precisa exatamente. mudar dela, do que foi funcional. Então, aí nessa. Pode falar, se eu falar alguma. Não, estou falando executivo, você faz, executa o teu trabalho, tá? Mas também, se você participou das regras e o trabalho foi mal executado ou não, você pode agora que acabou, meu, vamos pensar direito, vamos ver uma regrinha diferente, uma legislação diferente para essas regras. Ó, pessoal, eu vou, mas eu fico muito cansado, não dá para eu fazer nesse horário, não dá para eu arrumar o quarto agora. Tem que arrumar mais cedo, mais tarde, depois do almoço, antes do almoço. Então, não dá, porque eu fico muito cansado. Então, tá bom, a gente vai mudar a regra, mas pelo menos tentou executar. E não fica Esse é desistindo. esse é um exemplo que eu trago até da. Eu tenho um exemplo até da minha vida, né? Quando eu era bem novinha, assim, talvez uns 7 anos, minha mãe falava para eu lavar a louça depois do almoço. E o meu incômodo, até hoje, inclusive, era por que lavar a louça logo em seguida após o almoço? Eu quero descansar, eu preciso de um tempinho, 1 hora, 1 hora e meia, para depois fazer essa atividade. Hoje, na vida adulta, essa, essa democracia foi estabelecida dentro de casa. Mas antes, isso era tão imposto que por um tempo eu detestava lavar pratos, lavar louça, justamente porque isso era me colocado de maneira obrigatória, sem combinar, sem entender como é que eu executo aquilo. Então, essa é a importância da gente pensar na legislação. Pensar junto sobre as regras, para que, à medida que essas regras, essas leis, né, essa legislação seja executada, elas sejam executadas de maneira completa, sem nenhum tipo de julgamento, porque se eu criei a lei, eu consigo executar. Depois que eu executo ela toda, eu vou julgar, que aí é uma competência jurídica, né? Eu vou julgar se aquilo precisa adaptar dessa forma, de outra forma. Então, E você pega na hora que você está executando, na hora que você está executando, você vai monitorando o teu bem-estar. Porque se na hora da execução você vai executar com raiva, você fala, opa, meu bem-estar está sendo alterado na execução dessa norma que eu decidi. Cara, tudo bem, eu decidi, mas, cara, me dá mal-estar. Se dá mal-estar, vamos conversar, vamos refazer as normas? Vamos, porque está dando mal-estar. Então é uma competência muito forte esse bem-estar. Você tem que gerar o bem-estar do corpo. E bem-estar é uma coisa muito, muito subjetiva, porque às vezes você coloca forçar o corpo, ele até tem um pouco mais de dor, mas não vai prejudicar ao longo prazo. É uma dor de uma caminhada, é uma dor de algo que é numa situação específica, e depois tem um repouso, tem um descanso e tem um sono. Então, bem-estar tem que ser monitorado o tempo todo. sim. Acho que tá bom, Magri. Eu acho que essa é a ideia das competências, mas elas sempre estão todas juntas, né? E se a gente for olhar, ó, nessa conversa, a gente falou competência legislativa, jurídica, executiva, democrática, laica, sentiência, que é do sentir, né? Que também quando você fala isso do bem-estar, eu estou monitorando o meu sentir, então também está interligado. Competência de direito, que é colocar em prática
aquilo, executar, avaliar aquilo que foi executado, né? De certa forma. Aquilo que é feito, não é o que é pensado, o que é concreto, o que pode ser gravado, filmado e registrado, você entende? E não simplesmente uma narrativa das coisas, de direito. Olha, tá aqui, de fato. E a Falamos sentiência também. também que a gente não falou, que é legal, talvez a pessoa, a criança que está sentindo uma raiva, como é isso? Como que ela trabalha com o sentimento de queimado no peito, de queimado na barriga? Ela não sabe. Nós temos que ajudar ela a trabalhar no sentir, que é a sentiência. Exato, que ajudar a trabalhar esse sentir é o objetivo de alcançar o bem-estar. Sim, sim, Então, sim, sim. como A você mesma disse, tarefa que você faz ou que o outro faz, o outro pode estar em mal-estar, porque não soube trabalhar o sentir. isso. E aí, em conjunto, de maneira democrática, pensamos mais uma vez na legislação. E o que, que a gente pode mudar para adaptar para umas pessoas e para outras, para ficar mais agradável para um bem-estar coletivo, né? Também. Exatamente. E aí a gente já falou autogestão, bem-estar, é, inocência, consciência e humankind, né? Para a gente fechar, acho Isso é que deu legal. para falar, abordar todas as competências necessárias para a gente avaliar e pensar em desenvolver a longo prazo nas crianças de 0 a 5 anos, porque para a gente visualizar que essas competências vão estar claras em um adulto, vão estar muito bem desenvolvidas, é importante a gente pensar nesse gap, né, de 0 a 5 anos. Como é que tá? Como é que estão essas habilidades? E outra coisa, não é pensar do adulto, do pai ou da mãe ou do cuidador para a criança, e sim pensar da criança Da para o criança. meio. Então nós temos que realmente trocar as referências. Você não pode pensar na família, no Estado. Não, você pensa no indivíduo. A junção de indivíduos que cria família, Estado, comunidade. Mas é um indivíduo sendo. Você pensa nesse indivíduo se dando bem e o bem dele, e o ótimo dele agregando valor social. Cara, todo mundo no seu máximo. Todo mundo no seu máximo. E o bem-estar coletivo Fruto disso, né? Fruto disso. fruto disso. Fruto do teu bem-estar pessoal. Natural. Porque você tem a competência que foi bem criada dos 0 a 5 anos de idade. Não há conflito nisso. Acho que é Exatamente. muito legal. Depois a gente continua falando de outras competências específicas, se for necessário, para fazer um zoom, né? Eu acho que vale a pena a gente criar alguns conteúdos com as competências, cada um com uma competência, né? Para a gente falar com mais detalhes sobre elas. Mas, assim, no Perfeito. geral, acho que é isso mesmo. Obrigada, Jack. Obrigado, Mabe.